Graça e paz, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade na carta aos Hebreus, falando do incomparável sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus é único e para sempre, diferentemente dos outros sacrifícios que eram feitos, que tinham que ser repetidos várias e várias vezes. Os sacrifícios de animais, o sangue de Jesus é diferente. O sacrifício de Jesus é único e perfeito, é para sempre. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus ele faz a remissão dos nossos pecados. Somente o sangue de Jesus. O sangue dos animais na antiga aliança não tinha um poder remidor. Somente o sangue de Cristo pode remir completamente os nossos pecados. O que é isto, pastor Marcos? Pagar a culpa dos nossos pecados. A culpa dos nossos pecados foram pagos completamente com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Vamos ler Hebreus 10, do 1 ao 31. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Hoje a gente vai dar uma adiantada, tá? Para a gente ir diretamente já dar uma... E nos versículos, a gente tinha que fazer essa introdução inicialmente. Na quarta-feira passada, eu peguei o bonde andando, o pastor Hélio foi até o capítulo 9. Eu ia dar outro livro, mas ele me chamou e disse: Marcos, continue. Eu tive que me preparar para Hebreus, as madrugadas com Hebreus, mas tem sido um momento de alegria e gozo na alma, porque a carta é riquíssima. Vamos ler do 1 ao 31, tá? Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados lessem os pares. O sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Então eu disse: eis que estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. No segundo momento, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito:
Acrescenta também: dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Meus irmãos, essa carta, como a gente já falou sobre ela, ela vai falar sobre a superioridade de Cristo, sobre os costumes da lei judaica, os costumes, a religião, os sacrifícios, as suas purificações. A gente tem que sempre trazer isso à memória da igreja. Uma preocupação do autor aqui era que toda essa comunidade estava querendo voltar atrás aos costumes judaicos, às práticas de sacrifícios, voltarem atrás. E também muitos estavam deixando de congregar na igreja do Senhor. A gente, como eu falei na quarta-feira passada, nós não sabemos o motivo, mas muitos estavam abandonando a igreja. Por isso essa é uma carta que nos encoraja, nos estimula a estarmos reunidos na presença de Cristo como igreja, lembrando que nós somos um em Cristo, um corpo. Quando um sente, todos sentem. Quando um se alegra, o outro se alegra. Quando um chora, o outro chora. Esse é o papel do corpo. Caminhando juntos, encorajando uns aos outros. O objetivo final é esse, edificar o corpo, exercer os dons, para no final nós glorificarmos a Deus com as nossas vidas. E essa igreja, essa comunidade estava voltando atrás. E esse autor escreve essa carta para dizer, Cristo é superior a tudo. Moisés foi um grande profeta, mas Jesus é maior. Ele é maior do que Moisés, é maior do que os anjos. Os anjos são criaturas de Deus. É maior do que os anjos. É maior do que Moisés, é maior do que Arão, o sacerdote Arão, que foi o primeiro. Cristo é maior. Vocês não precisam voltar atrás, não. O perfeito chegou, Cristo chegou e ofereceu o seu próprio sangue para a remissão dos seus pecados. Por isso, essa carta nos exorta a viver em amor, a viver em comunidade. A importância de viver em comunidade. Por toda essa carta se percebe as exortações em amor que esse apóstolo fazia, ou esse autor fazia, chamando a igreja a continuar caminhando junto, passando pelas dificuldades juntos. Em Cristo juntos nós somos mais fortes, por isso nós temos que permanecer no seu amor. No seu amor. Essa carta vai fazer várias comparações. O que ela vai mostrar aqui no capítulo 1 é que tudo aquilo
que acontecia no Antigo Testamento era sombra. O que era sombra? Jesus ele vinha caminhando no Antigo Testamento. No Novo Testamento Jesus chegou. A gente pegou várias comparações no livro de Êxodo. Várias comparações mostrando que era sombra do que era perfeito, do que o perfeito chegou no Novo Testamento. Você não precisa da sombra. Você não precisa da sombra. O que você precisa é de Cristo. Então nós não podemos voltar para os rudimentos antigos, como esses cristãos dessa época queriam voltar atrás. O autor fala sobre a superioridade do sacrifício de Cristo, sobre o sacerdote levítico. Por quê? Porque todo ano e todo dia tinha que haver o quê, pastor? Sacrifício. Todo dia tinha que haver derramamento de sangue. Cristo derramou o seu sangue uma só vez por nós. Uma só vez. Então a nova aliança nos traz para uma vida agora presente diante de Deus. Um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Ele vai dizer, no verso 20, ele vai dizer, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne. Cristo foi à cruz, derramou até a última gota de sangue por nós, por mim e por você. Por isso nós temos que nos manter ligado a esse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. A base é essa. Muitas pessoas incluem ou tiram alguma coisa da doutrina bíblica, e nós não podemos tirar nem colocar nada. Então Jesus ele é superior a todos os outros sacerdotes, todos os outros. O autor de Hebreus aqui, ele não está incluindo nada novo nesta carta, nesse capítulo 10, não, mas ele está alargando esse capítulo sobre o que ele falava nos capítulos anteriores. O que é que ele está falando? Da nova aliança, da perfeição de Jesus sobre os antigos sacerdotes. Nós temos um sacerdote superior e por excelência, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo é o sacerdote, ele é a oferta e ele é o justo justificador. Já pensou? Ele faz tudo. O que é que nós temos que fazer, pastor? Continuar, permanecer alicerçados na rocha eterna que é Cristo. Somente isso. Viver uma vida de dependência de Deus. Dependência. A vida aqui na terra tem que ser uma vida de relacionamento com Deus. Por isso, Cristo é superior a tudo e a todos. O sacrifício de Cristo traz perdão, santificação e perfeição. O seu sacrifício é perfeito na cruz do Calvário. A perfeição da nova aliança é perfeito, não há defeito. Por quê? Porque Jesus era puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Passou por tudo, mas nunca pecou. Ele pagou o preço por mim e por você. Cristo é perfeito em tudo. Por isso o sacrifício dele é perfeito. Por isso ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, e é ele que faz mediação por você. O sangue só apontava para o perfeito que tinha que vir para morrer por nós. Por isso que agora nós nos aproximamos de Jesus. Como? Por fé. Fé que é dom de Deus. Terrível coisa é aqueles que vão apostatar. Terrível coisa. Quando ele terminou o versículo 31, ele está falando isso. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Muitos crentes que vivem batalha espiritual nas igrejas neopentecostais pensam que é o diabo que manda o povo para o inferno. Não é. Nunca foi. Lá haverá choro e pranto. Quem manda é o próprio Deus. Mas todos terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos terão a oportunidade. Por isso, do versículo 1 ao versículo 4, aqui, o que é que ele está falando? Da completa ineficiência dos antigos sacrifícios. Não era eficiente para remir, para pagar o seu pecado. Pagar o quê? A culpa do pecado. Não era perfeito para isso. Somente o sangue de Cristo. Por isso o sistema da lei, a lei cerimonial. Eu venho batendo nessa tecla. A lei cerimonial. Por quê, pastor? Porque a lei moral continua.
Deus nos salva, nos justifica para que depois nós cumprirmos a lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Continua. Não adianta hoje ir para Juazeiro de pé levando uma cruz, ou para o Canidé caminhando, não. Não adianta. Não adianta fazer nada disso. Não adianta ir para Juazeiro, Canidé, nem Aparecida do Norte. E os crentes hoje que são uma vergonha, os neopentecostais, 7 voltas de Jericó, diante da igreja, pode dar 50, pode dar 1000. O que é perfeito para nos salvar é o sangue de Cristo. Pode dar 1000, coloca uma fogueira, eles passam por cima da fogueira, que chamam da fogueira santa, pisando nos carvões, sai com os pés tudo queimado, pode fazer o que quiser. O sacrifício perfeito é o de Cristo na cruz do Calvário. É o de Cristo na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, no versículo 1, que os antigos sacrifícios era sombra. Olha o que ele diz, versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, do que estava por vir, era uma sombra dos bens vindouros, não era o real era Cristo, apontava para Cristo. Os sacrifícios, o sacerdote, tudo apontava, era sombras, era representações do perfeito, meus irmãos, era figuras, tudo aquilo apontava para Cristo. O caminho verdadeiro é Cristo para a salvação, somente pelo seu sangue. Cantaram aqui, nesse domingo, somente pelo sangue de Cristo. Então eram sombras, não era o real. Não era o real. A verdadeira salvação é apresentada unicamente em Cristo. Irmã Vitória, Hebreus 5:9, preste atenção. Não tem. A gente tem que voltar porque é um estudo. Se a gente não for voltando, a gente não vai entendendo. Vai ficar um pouco raso. A gente tem que se aprofundar. Porque doutrina é isso. Quando você vai dar um estudo de doutrina, você pega a palavra de Deus toda, por completo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Somente Cristo. Os sacrifícios apontavam. A sombra tem seu valor, porque aponta, para a forma real de Cristo. Então, sombra aqui, no versículo 10:1, sombra aqui é traduzido é um reflexo. E é isso mesmo, Quando a gente tem um reflexo aqui, você vê o reflexo da minha sombra, mas não é o real. Por isso não remia, não salvava. Aquele sangue, aquele monte de sangue que era derramado. Então, sombra significa isso, um reflexo, no original, um reflexo pálido. É um reflexo pálido, nebuloso, está nebulado, nebuloso ainda. Nebuloso, é um contorno, uma silhueta, mas não era o perfeito ainda. Por isso era uma sombra que indicava que o perfeito vinha para chegar. Era uma sombra, não era o perfeito ainda, não tinha o poder de produzir a perfeição que é a salvação, não tinha, indicava, mas não produzia, porque sempre quem salvou foi Cristo, Cristo Jesus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Por isso que agora nós somos participantes de quê? Da sua natureza. Para nós vivermos em quê? Em santidade. Para nós vivermos em quê? Para participarmos dos seus atributos eternos. Onde é que tem isso, pastor? A gente vai ver alguns versículos disso aí. Vitória, 2 Pedro 1, 3 e 4. A gente vai ver, nós vamos ver, Igreja do Senhor, que nós somos participantes de quê? Da natureza de Cristo. 3 e 4, olha o que é que ele diz. Pelo poder de Deus, nos foram concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes, co-participante de quê? Da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo.
Nós somos coparticipantes agora da natureza de Cristo, a partir do momento que cremos em Cristo. Aquele derramamento de sangue na cruz do Calvário traz a perfeição para os seus filhos. A perfeição do sangue derramado, tá? Nós não somos perfeitos, estamos caminhando. Só quando chegarmos na casa do Pai. Tá? Quando chegarmos lá, aí sim. Mas é a perfeição do sangue de Cristo. E ele nos traz o que para a santidade? Ó? Hebreus 12, 24. Acho que Marquinhos até leu isso aqui. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 24. Ó. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus é o único mediador da nova aliança, a aliança do sangue, pela aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel até hoje clama derramado. Mas o que nos purifica, nos traz santidade, é o sangue do Cordeiro, o único mediador. Não há mediadores. Não há aqueles que intercedem por você, à destra de Deus Pai. Não, somente Cristo. E com isso tudo, com o sangue derramado, com o sangue que foi derramado, completamente vertido naquela cruz, nós participamos o que agora, pastor? Nós já participamos dos atributos de Jesus. Efésios 3,19. Nós somos coparticipantes dos atributos de Jesus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, dos atributos de Deus. Foi por isso que Jesus morreu, que Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. A primeira coisa, para nós sermos a sua imagem e semelhança, nós temos que refletir a imagem de Cristo. O que é isso, pastor? Testemunhar sobre Cristo. Não é ser perfeito, porque ninguém será aqui na terra. Mas testemunhar, falar do amor de Deus, falar. A igreja, eu venho falando, a igreja se abastece aqui e sai para pregar. Você pode começar no seu ambiente de trabalho, aonde você estiver. Então, nós somos feitos a imagem para ser. Cristo morreu para sermos feitos a imagem e semelhança dele, para testemunharmos sobre ele, para vivermos em santidade, em novidade de vida, em obediência e para participarmos de toda a sua plenitude, dos seus atributos, e ele vai nos capacitar. Muitos têm medo, mas confie no Senhor. Em segundo lugar, falando sobre os antigos sacrifícios, vamos voltar para o capítulo 10, versículo 1, parte B. Em segundo lugar, os antigos sacrifícios precisavam ser o quê? Repetidos. Olha o que diz, ó. Hebreus 10, 1, Vitória. Hebreus 10, 1, a parte B, ó. Ora, visto que a lei era apenas, a primeira coisa que ele fala da lei era que era uma sombra. Jesus vinha, segundo ponto, tá? Dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios, ano após ano, continuamente eles oferecem. Todo ano tinha que ter sacrifício. Todo ano tinha que se repetir. Então, se aquele sacrifício fosse perfeitos, não precisaria o quê? Ser repetidos. Por que o sangue de Jesus é perfeito? Porque o sangue de Jesus, somente o sangue de Cristo nos redime, paga a culpa dos nossos pecados, está nos livrando da presença do pecado. E quando nós chegarmos do céu, aí sim, completamente limpos, completamente lavados. Por isso, esses sacrifícios de animais aqui, eles precisavam ser repetidos, porque eles não eram perfeitos para remissão, para remoção completa. Ele não remia, não pagava o preço da culpa, não trazia alívio para a consciência dos pecadores. O sangue de Cristo traz, porque nós sabemos que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe mais condenação.
Se você está em pecado, confesse, mude e vai, não peques mais. Mude de rota, mude de vida. Há perdão completo para vocês. Há perdão completo para mim e para você. Então, o sangue de Cristo apontava, o sangue de animais apontava para o sangue perfeito de Cristo na cruz. Perfeito, somente Cristo poderia pagar, cumprir por você, por mim e por você, completamente, cabalmente. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Que a lei chegou à raiz do seu problema. Qual era a raiz do problema da lei? Da lei, os sacrifícios cerimoniais, era a matança de animais, lavar as mãos, trazia cereais para ser entregues. O que era a raiz de todo o problema? A lei não curava a alma do homem. A lei não cura a alma do homem. Somente Cristo cura o corpo, a alma e o espírito do homem. Somente Ele. Por isso tinha que ser o quê? Todo dia. Tinha sacrifícios que eram diários, meus irmãos. O dia da expiação era um dia por ano. Mas tinha sacrifícios que eram diários. As ofertas de cereais, alguns sacrifícios eram diários e constantes. Mas não trazia o quê? Paz. Não trazia santidade, renovo espiritual para a vida do homem. Por isso que aqui ele está o quê? Quando você pega toda essa carta, ele está fazendo um contraste. É um contraponto, ó. A lei era assim. Você caminhava assim. Agora, o novo, a nova aliança, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é completamente diferente. É um contraste da antiga aliança à nova aliança. É um contraste completamente. Por quê? Porque Cristo, Ele trata, Ele transforma o problema moral do homem, que é o problema do coração e da corrupção. Tratando até a vinda do Senhor. Nós não fazemos mais o que nós fazíamos antes. Nós não andamos mais com quem nós andávamos antes. Nós não sentamos mais na roda dos escarnecedores. Nós não entregamos pérolas aos porcos para zombarem da igreja de Cristo. Não. Nós não vivemos mais como nós vivíamos antes. Não, porque o sangue de Cristo nos renova. É isso. Mudança, transformação. Transformação. É por completo. É de dentro para fora. Tirando o coração duro de pedra e colocando um coração de carne para você poder sentir. Para você poder viver, para você poder andar conforme a vontade dele. Está difícil, pastor, quem disse que seria fácil? Nunca será impossível. Com Deus, Ele caminha conosco, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está trabalhando na imagem moral do homem. Vitória, 2 Coríntios, por favor, minha amada irmã Vitória. 2 Coríntios 3, 16 e 17. A gente vai ver alguns versículos que estão interligados ao que eu estou falando. É só trazendo alguns textos, tá? 16 e 17. Olha o que é que ele diz. Quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não há mais. Nós não vivemos mais em libertinagem. O Espírito de Cristo nos renova, nos traz livres em Cristo. Para quê, pastor? Para fazer a sua vontade. Ela é melhor para as nossas vidas. Ela é boa, perfeita, agradável. Ela vai prevalecer. É ela que conduz a nossa história. E agora, o Espírito que habita em nós. Nós temos agora os frutos do Espírito. Vitória, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ver os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Ó. Nós temos que focar aqui, para viver assim. Mas o fruto do Espírito é amor. Ó. É o amor. Está vendo que não são, é. Está no singular aí. É de propósito. Porque o amor vai puxando os outros. Ó. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ó. Singular, é o amor. Aí o amor puxa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei.
A palavra de Deus vai dizer que nós cumprimos a lei quando nós amarmos uns aos outros. Estamos cumprindo a lei. É assim que todos os sacrifícios são cumpridos. O amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante como a ti mesmo. É assim, nós cumprimos a lei. Quem diz é Jesus, não é o pastor Marcos. É Jesus que disse. Então o povo, porém, continuava o quê? Com a consciência de pecado. Olha o que é que diz no verso 2. O povo ainda ficava com pecado ali, ó. A consciência de pecado. Por quê? Porque não remia. O sangue de animais não remia. Versículo 2. Olha o que é que ele diz no verso 2. E, ó, se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam sido deixados de ser oferecidos? Ó, ele diz. Porque os que prestam culto também têm sido purificados uma vez por todas, não mais teria a consciência de pecados. No finalzinho, ó, o que era que acontecia? Quando matavam um animal, a consciência deles ainda ficava pesada. Por quê, pastor? Porque não remia, não pagava a culpa do pecado, nunca remiu, por isso que eles ficavam com a cabeça pesada, o pensamento pesado, a consciência pesada de pecado ainda. Por isso que Jesus tinha que vir, por isso a lei cerimonial, o que era que ela acontecia com ela, ela falhava. Ela falhava, diferentemente da lei do Espírito. Nós não vivemos mais as leis cerimoniais, não, a lei do Espírito. A cerimonial falhava totalmente. Os seus sacrifícios eram meros símbolos que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Símbolos. Cristo chegou diferentemente da lei do Espírito. Onde é que fala da lei do Espírito, pastor? Vitória, Romanos 8:2. A lei do Espírito que é perfeita através de Cristo, que Cristo fez por nós. Aqui, ó. Se isto fosse possível, Romanos 8:2. Por favor, Vitória. Romanos 8:2. Vamos ver a lei do Espírito, que agora nós somos habitados, templo e morada. Porque a lei do Espírito, ó, habitados, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, dá vida. Em quem? Em Jesus. Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Aí ele diz, livrou você da lei do pecado e da morte. Quando o Espírito Santo é habitado em você, não existe mais consciência de pecado. Aquela consciência que diz, Senhor, será que eu vou para o inferno ainda? Não. Olha o que é que diz aqui. Porque a lei do Espírito da vida, vida eterna, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Você tem a garantia, todas as garantias em Cristo. Você está livre do pecado e livre da morte eterna. Um dia você vai chegar na casa do Pai. Porque agora você é habitado, você é templo, você é morada, você é casa de Deus. Nós agora somos as pedras vivas do templo de Deus. É isso. Não mais os sacrifícios de animais. Por isso ele opera de dentro, através da nova aliança. Em Cristo Jesus, foi o que Cristo fez por nós. Só assim nós atingiremos a purificação completa, a purificação perfeita. Somente em Cristo. Lembra quando Cristo disse, eu irei, mas depois de mim virá um igual a mim, o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Aí ele diz, e esse, olha o que ele diz primeiro, dará testemunho de mim. Antes de tudo, Jesus diz isso. Aí depois, lá para frente, em João 14, ele vai dizer, e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas antes ele diz, só o mundo, ele dará testemunho de mim. Porque nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Só há purificação real. Nós só vamos atingir essa purificação através do sangue perfeito de Cristo. E essa lei, ela está escrita onde? Nos nossos corações. O Espírito Santo habitando em nós, nas nossas mentes. Por isso se tornou um poder transformador. Hebreus 10, irmã Vitória. 10, olha o que é que diz aí, se você está com a sua Bíblia, essa nova aliança, esta aliança agora, Hebreus 10, 16, versículo 16, só para a gente ter um norte aqui, do estudo, olha o que é que ele diz, ó. O próprio Hebreus 10,
Hebreus 10. Se os irmãos estiverem com a Bíblia, tá? Que às vezes dá uma travadinha ali. Hebreus 10, é bom que vocês, irmãos, vão passar a Bíblia, né? Hebreus 10, versículo 16. Olha o que diz, está aqui já, tá, gente? Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis aonde? No coração dele. E a escreverei sobre a sua mente, tá aqui e aqui, através do Espírito Santo em nós. Olha aí, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e a escreverei sobre as suas mentes. Está aqui agora. Nós não temos mais a mente. A mente não é acesa, brasas vivas sobre as nossas mentes. Por quê? Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei foi impressa, a lei do Espírito foi impressa nos nossos corações e na nossa mente. Está aqui, está aqui. Por isso que agora nós prossigamos, por isso que nós continuamos a prosseguir. O versículo 3 e 4 fala que os antigos sacrifícios, leis cerimoniais, tem que sempre lembrar disso, eram completamente ineficientes. Não tinha eficiência do que, pastor? Do sangue de Cristo. O que aquela lei poderia fazer era o que? Eles recordar, diferente da lei que está na nossa mente e no nosso coração. O que era que a lei, aquelas purificações faziam? Elas lembravam o pecado do ser humano. Eles lembravam porque ela dizia, Jesus já tinha dado a lei a eles. Aquelas 613 leis, incluindo todas as leis cerimoniais, apontava para o pecado. Olha o que diz, versículo 3 e 4. Os irmãos acompanhem comigo, tá? Versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz assim, entretanto, remidos com sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecadores remidos e lavados, purificados completamente. Então, aqueles sacrifícios não havia remissão, não havia perdão completo, meus amados. Não. Atormentava a mente deles. Nós ainda somos pecadores. Próximo ano eu tenho que fazer de novo. O de Jesus foi uma só vez, pelos nossos pecados. Já pensou? Como pastor Hélio. Os levitas aqui, irmã Ana, irmão Francisco aqui, todo dia matando um bezerro, matando uma rolinha, cortando. Já pensou, irmã? Fazendo o papel dos levitas, que eram os diáconos na época lá. Não era Giliardi. Era Giliardi, Luísa e Gustavo. Traga o carneirinho todo ano. Relembrava os pecados. O sangue do Cordeiro de Deus é perfeito. Perfeito. Esse versículo 3 e 4, ele nos traz 3 pontos importantes aqui para nós relembrar. 3 pontos aqui. O primeiro é que o sistema sacrificial do Antigo Testamento tinha validez somente porque pré-anunciava o sacrifício supremo e definitivo de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro ponto é esse. Tem que sair daqui, lembrando, tá? Então, primeiro, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tá? Tinha validez somente porque pré-anunciava o sacrifício supremo e definitivo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque aqueles sacrifícios, olha o que ele diz, versículo 3, eu vou repetir, O que acontecia com aqueles sacrifícios? Ele dizia assim, verso 3, Verso 3, entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação de pecados todos os anos. O sacrifício de Cristo, não. Ele é perfeito. Segundo ponto, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tem que sair disso aqui na mente, põe fim em todos os sacrifícios estipulados pela lei do Antigo Testamento. Uma vez que ele é o quê? O fim da lei. Cristo é o fim da lei cerimonial. Aonde está isso, pastor? Vitória. Tem que provar, né? Na Bíblia. E se não provar, o pastor está conversando heresia. Vitória, Romanos 3, 21. Romanos 10, 4, perdão.
Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo é o fim da lei cerimonial. Os 10 mandamentos, ele cumpriu o sábado, os 10 nós temos que obedecer. Ele nos traz para obedecer. Preguei sobre isso domingo, tá? Então, todos os sacrifícios cerimoniais estipulados pela lei foi cumpridos em Cristo, todos. Obedecemos a lei moral, os 10 mandamentos, os que Jesus deixou. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, a lei moral continua. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Terceiro ponto, desses dois versículos, versículo 3 e 4. Terceiro ponto, Cristo é o fim dos sacrifícios da velha aliança. Então, Cristo marcou o fim de quê? Aqueles sacerdotes. Por isso que hoje não tem mais sacerdote. E o pastor não é sacerdote. O pastor cuida das ovelhas de Cristo. Por isso que nós não concordamos com a igreja romana. Para eles lá é sacerdote. Porque ele faz mediação de pecados. Quem já viu? Se Cristo é o fim da lei. Entendeu onde eles se perdem? Não tem Bíblia. Aonde não tem Bíblia, aonde não tem palavra, o povo perece. Por causa das heresias que vão entrando. E elas entram devagarzinho. Lembra? Abre uma brechinha, um buraco, uma janela, depois é uma avenida de heresia. Por isso que a gente aqui é palavra. Palavra e palavra. Palavra. Não existe mais sacerdotes. Jesus é o fim. Jesus cumpriu tudo isso. Os sacerdotes da antiga aliança apontavam para o sacerdote perfeito, que era Cristo nosso Senhor. Eles não podem mediar pecados, porque nós já temos um mediador no céu, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, desses 3 pontos aqui, os sacrifícios aqui, o que ele diz? Vou repetir o verso 3, ele diz assim, entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação de pecados todos os anos. O sacrifício de Cristo traz libertação do império das trevas e transformação de vida. É isso que acontece. É isso que acontece. Então nós não precisamos mais de oferta de animais. A antiga aliança trazia o quê? Recordação de pecados, mas não a remissão completa. Nunca trouxe. Somente Cristo. Por isso Cristo tratou definitivamente com o problema do pecado. Agora, quando nós pecamos, temos o quê? Um advogado justo e fiel, Jesus Cristo nosso Senhor, que está à destra de Deus Pai, intercede por você. Já pensou vir até o pastor me perdoa. Aí eu disse, não, eu vou ter que pedir perdão também, os dois juntos. Vamos lá, está todo mundo pecador. Então não existe, Jesus está lá, como o único mediador. Um único mediador. Quarto ponto. Quanto muito podemos ver naqueles símbolos lá, tá? Era simbólico e era para aquela época específica, para aquela era primitiva. Hoje nós não precisamos mais. Não há instrumentos naqueles sacrifícios da antiga aliança, não havia o que, pastor? Não havia instrumentos de expiação vicária, porque o único instrumento é Cristo. Ele é o próprio Senhor, que veio, que nos substituiu. Quando fala de vicário, é substituição. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva. Ele me substituiu, ele lhe substituiu. Naqueles antigos sacrifícios, não. O animal, o cordeirinho morto não poderia substituir você na cruz do Calvário. Cristo nos substituiu vicariamente, substitutivamente. Por isso agora nós temos uma firme esperança, que é Cristo nosso Senhor. Cristo nosso Senhor. Nós temos todas as certezas em Cristo Jesus. Todas as certezas, meus irmãos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Passaremos por tribulação, dificuldades, agonias, até morte.
mas no final nós seremos glorificados. Chegaremos ao céu e seremos honrados. Enquanto Ele estiver aqui, Ele nos sustenta, na alegria e na dor. Ele caminha conosco. O próprio nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele anda com você, Ele está com você. Peça a quem pode verdadeiramente lhe sustentar, a quem pode responder todas as suas respostas. Coloque, como eu falei domingo, coloque diante dele. Coloque no trono, diante do trono dele, do altar, o altar lá do céu, tá? Não é o altarzinho não, para fazer o altar e colocar um monte de santo, não. Não, é o altar de Deus, diante de Deus, porque Ele está no trono. Ele pode resolver. Ele pode resolver. Porque os sacrifícios não remiam, não traziam purificação completa, não traziam pagamento completo de pecados. O autor responde aqui, versículo 4. Olha o que é que ele diz. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Vocês entenderam? Eles só apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não faziam a expiação, o pagamento completo pela culpa dos nossos pecados. Ele diz, ó, é impossível. É impossível. Era símbolos. É impossível que o sangue de touros e bodes. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Faça a remoção, faça um pagamento da culpa dos nossos. É impossível. Impossível. Por isso que Cristo é o cumprimento da lei, como nós vimos aqui. O seu sangue é perfeito. O eixo, aqui é a atuação salvadora em Deus para a remoção da culpa do pecado. E somente através do sangue. Somente pelo sangue. Tem a música, né? Né, Bia? Somente pelo sangue, né, Juliar? Somente por ele mesmo. Somente pelo sangue. Não é possível através de sangue de animais. Está aqui, ó. A gente não pode ir contra o que a Bíblia está dizendo. Olha o que ele diz. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ele não pode remir. É impossível. Somente, exclusivamente por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que olhar para a cruz. Ver Cristo lá, pendurado naquela cruz. Seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Para remir, pagar o preço da nossa culpa. Dos nossos pecados, remoção completa dos nossos pecados. Pastor, mas nós somos pecadores, mas Ele ainda está removendo diariamente. Lembra lá a salvação em 3 etapas: justificados, salvos, santificados e glorificados. Só quando nós chegarmos no céu. Fomos, estamos e seremos. É um ato, mas também é um processo, até que Ele venha. Por isso, aquele que perseverar até a morte será salvo. Salvo, somente em Cristo, somente pelo sangue derramado perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Do versículo 5 ao versículo 10, ele vai falar, justamente é o contraponto aqui, do completo e perfeito sangue de Cristo, a eficiência do sangue de Cristo, nos substituindo todos os sacrifícios de animais. Um único sacrifício, sacrifício perfeito, sacrifício único, o único sacrifício eficiente para remover a culpa, está removendo a presença completa. Na sua volta, Ele nos purificará completamente. Então, olha o que diz, versículo 5. Versículo 5, ele diz assim. Verso 5. Ele diz, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Então, o que é que acontece? Deus, não é que Ele não se agradava com aqueles sacrifícios que foram feitos, mas o perfeito e completo
somente Cristo poderia fazer por nós. Onde é que está isso aqui? Ele está falando aqui no Salmo, só um minuto. Salmo 40. Vamos para o Salmo 40, meus irmãos. Salmo 40. Salmo 40, isso aqui é um salmo de Davi, mas o que os autores dizem aqui é como se o próprio Jesus estivesse falando através de Davi. Salmo 40. Versos 6 ao 8, tá? Do 6 ao 8. 6 ao 8. Ó, a mesma coisa que o escritor está dizendo. Aqui ele está falando como se fosse o próprio Jesus falando através de Davi. Todos os comentaristas são unânimes. Olha o que é que diz. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Verso 7. Então eu disse, eis que estou aqui no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Verso 8, irmã. Aí ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. O que agrada a Deus, depois que nós somos alcançados, é que nós façamos o que? A sua vontade. Deus não quer sacrifícios. Ele quer obediência, por isso o culto é vivo, santo e agradável a Deus, culto racional. O culto que agrada a Deus é o culto na obediência. Obediência em quê, pastor? Obediência na fé. Obediência na fé. Obediência na fé. A completa eficácia somente no sacrifício de Cristo. Por isso ele diz, não agradastes. Não se agrada, Senhor. No verso 5. Vou repetir o que ele diz, a mesma coisa que ele diz aí no verso 7, Vitória, só no verso 7, 47. O que ele diz? Então eu disse, eis que aqui estou no... Não, verso 6, perdão, Vitória, verso 6. Verso 6, Vitória. Olha aqui, ó. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo meu pecado não quiseres. Deus quer obediência depois de nós sermos alcançados. Obediência na fé, vida de santidade, tem a ver com santidade e obediência. É isso que Deus requer dos seus filhos. Por isso, a ineficiência daquele sacrifício. Havia ineficiência, a antiga aliança, porque o sacerdote perfeito somente Cristo. Por isso aqui, nesse versículo 5 ao versículo 7, lá em Hebreus, o que é que o autor está falando aqui? Da vinda de Cristo, da promessa da vinda de Cristo, para expiar os nossos pecados. É interessante, do versículo 5 ao versículo 7, está falando da promessa da vinda de Cristo. Ele diz assim, ó, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Jesus estava sendo preparado desde a eternidade, para na plenitude dos tempos, no momento certo, ele vir para cumprir a promessa, a vinda de Cristo. Para quê, pastor? Para expiar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Por isso Jesus aqui, esse salmo é um salmo profético, é um salmo cristocêntrico, é um salmo messiânico, que aqui é como se fosse Jesus que estivesse falando, ó, preparastes um corpo para mim. Por quê? Porque Davi já era homem. Então Jesus era Deus e ele se fez homem Deus. O autor afirma que Deus ele não tem prazer em sacrifícios de animais. Não tem prazer. Aqueles sacrifícios estavam que eles iam acabar. Eles iam acabar. Havia um tempo. Houve benefícios, claro, aqueles que obedeceram participaram dos seus benefícios, mas ele não era completo como o sangue de Jesus. Jesus diz assim, ó, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Não te agrada de holocaustos e oferta pelo pecado. Não, somente do sacrifício perfeito de Cristo na cruz.
Aqueles homens participaram naqueles momentos ali, mas eles tinham que acabar, porque o perfeito tinha que vir. Sempre foi por obediência. Cristo nos traz pela fé para nós obedecermos. Somente através da fé e da graça. Senão nós nunca conseguiremos obedecer a Cristo. Deus não se deleitava, meus irmãos, nos sacrifícios oferecidos, mas o que é que Ele quer? Obediência dos seus verdadeiros adoradores. Olha o que ele diz: não te agradastes dos holocaustos e ofertas, versículo 6, pelo pecado. Então eu disse: eis que estou no livro escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É por obediência. Deus se agrada dos filhos obedientes, não de filhos teimosos. Deus não se deleitava em quê, pastor? Nos sacrifícios feitos, nos holocaustos, naquele monte de animais queimados. Não, Ele estava preparando o perfeito para vir. Por isso o sacrifício é único e perfeito. Sacrifícios não podem ser substituídos por obediência. Claro que depois de tudo de sermos salvos, não podem ser. Nós temos vários textos que mostram isso. Vamos botar alguns aqui. Que Deus, Ele quer a obediência dos seus filhos. Vitória, 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Só para a gente comparar com isso que Jesus está dizendo aqui. Porém, disse Samuel: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Olha o que é que Samuel diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer os nossos corações, meus irmãos. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que Deus quer de nós, é isso. Ele não quer sacrifícios, mas Ele quer obediência na fé. Ele quer as nossas vidas por completo, corpo, alma e espírito, atos, pensamentos e ações. É isso que Ele quer do seu povo. Salmo 51, 16 e 17. Só para a gente ver. Ele sempre quis obediência. Primeiro Ele nos salva e nos traz para obedecermos. Salmo 51, 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifício, de novo. Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito que? Quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Entendeu? A aliança estava fadada a vencer, era por um tempo, porque o perfeito viria, para que nós possamos agora obedecer. Ele quer as nossas vidas. Isaías, eu não vou nem colocar Isaías, que é muito longo. Bota Jeremias 6, do 19 ao 20. Todo o Antigo Testamento já falava disso. Jeremias 6, 19 e 20, Vitória. A mesma coisa, mas só para a gente ver os textos, que tem vários. Eu só peguei alguns. Olha o que ele diz. Jeremias 19 e 20. Diz assim, ó: ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Olha o que ele diz no versículo 20. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá, ó, sacrifício, e o melhor cana aromática de terras distantes, os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, os seus sacrifícios não me agradam. Já chegava fedendo para Deus aquele sacrifício. Por quê, pastor? Porque eles sacrificavam e estavam em desobediência. Quem já viu? Eu vim para a igreja hoje e está em desobediência. Está na prática do pecado. É prática, eu viver naquela mesma prática. Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que matava não mata mais. É mudança e transformação. Ele quer as nossas vidas. Oséias 6,6. Oséias 6,6. A gente pegar só algumas comparações, depois a gente pega alguma coisa no Novo Testamento. Oséias 6,6.
Pois eu quero o quê? Misericórdia e não sacrifício. É isso que ele continua querendo da igreja. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Os holocaustos, os sacrifícios deles não agradavam mais a Deus. Por isso que não adianta ir, pegar a cruz e levar até o horto de Padre Cícero lá e subir aquele monte de degrau. Não adianta. Não adianta pular a fogueira santa, correr as 200 voltas de Jericó. Não adianta. O que ele quer é as nossas vidas. É interessante. Pois eu quero misericórdia e não sacrifícios. Amós 20, 21. Amós 5, 20 e 21. Amós 5, 20 e 21. Olha o que ele diz. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Olha o que diz 21, é interessante. Pega na sequência, 21. Irmã, 20, 21, 21. 21, olha o que ele diz. Eu odeio, e desprezo as suas festas. Com as suas reuniões solenes, não tenho prazer. Jesus está voltando. O que ele quer é nossas vidas. Aqui fala da vinda do Senhor. Eu desprezo as reuniões de vocês. Eu desprezo as festas de vocês. As reuniões solenes. Tudo que vocês fazem, esses sacrifícios, nada disso me agrada. Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão podre. É isso que Deus fala para o povo. Por isso ele quer o quê? Nosso coração, as nossas vidas. Não mudou nada. A igreja do Senhor tem que continuar em obediência na fé. E Jesus disse o quê? Vamos ver? João 14. Agora é uma leitura responsiva. João 14, do 15 ao 27. Eu vou ler os ímpares e a igreja os pares. Vamos fazer aqui, juntos aqui. Se quiserem abrir, abram, tá? Mesma coisa. Jesus, ele só confirma. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus, de certa feita, disse assim: eu sou. Eu sou. Eu sou o cumprimento da lei. A lei e os profetas, tudo que está escrito lá apontava para mim. João 14, do 15 ao 27. Vamos ler? Vocês me amam. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês, o Espírito Santo. Versículo 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Vou ler novamente. Aquele que tem os meus mandamentos, me obedece e os guarda, esse é os que me amam. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. 22. Preste bem atenção. Jesus respondeu: por que Jesus vai se manifestar a nós? Se alguém me ama, guardará de novo a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 25. Olha o que é que diz. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Versículo 26, Vitória. A gente lê novamente todo mundo junto, vamos lá. Versículo 26.
Mas o Consolador, para encerrar, versículo 27, irmãos, olha o que é que ele diz. Deixo com vocês a paz, a minha paz, e lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Para sempre, sempre seja louvado. Aqueles que me amam me obedecerão. Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Jesus, lá na primeira carta de João, vai dizer ainda, vai mais longe, os meus mandamentos não são pesados. Jesus vai mais longe ainda e diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vinde a mim, venham, fazei prova de mim que eu sou bom. Ele sempre quis obediência, Então aqueles sacrifícios, o autor sustenta que aquelas ofertas seriam substituídas pelo perfeito, Jesus Cristo nosso Senhor. Está todo no Antigo Testamento. Imprimirei as minhas leis no teu coração. Isaías 53, o servo sofredor, que Cristo nos substituiria na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. O perfeito teria que vir para substituir os sacrifícios de touros e de animais, porque o sangue de Cristo foi vertido completamente por mim e por você. Por isso Cristo disse isso aqui no versículo 5, Hebreus 5, que Deus não se agrada de sacrifícios e ofertas de animais. Hebreus 10:5, olha o que ele diz. Eu vou repetir o Salmo 40, o Salmo 40, o sacrifício, a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, ó. O autor está dizendo, como se fosse Jesus que estivesse falando, através do salmista. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. Um corpo para mim. O perfeito teria que vir para nos substituir. Por isso que Cristo disse isso. Não quisestes sacrifícios e ofertas, mas preparastes um corpo para mim. O autor aqui está citando justamente aquilo que a gente viu. O Salmo 40. Era profecia, Salmo messiânico. Salmo 40, Salmo 22, Salmo messiânico. Salmo 23, Salmo messiânico. Salmo 24, Salmo messiânico. Tem vários. Até vou depois fazer um estudo dos salmos messiânicos. Esses aqui eu lembrei agora. Salmo 46, 22, 23 e 24. Todos esses salmos apontavam para Cristo. O que Cristo ia fazer por nós na cruz do Calvário. A profecia do Salmo 40. Jesus está em todas a Escritura aponta para Ele. O Antigo Testamento. Mas eram sombras. Aqueles sacrifícios eram sombras. Não era o perfeito ainda. Por isso ele cita o Salmo 40. Segundo o que Jesus iria fazer. O que? A vontade do Pai. Olha o que ele diz no verso 7, irmã Vitória, verso 7, olha o que ele diz. Então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Ó. Jesus está em toda a Bíblia aponta para ele. Aí ele diz, ó, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Cabalmente, completamente a vontade do Pai. Para nós encerrarmos, eu e você, nós estamos fazendo a vontade do Pai? A vontade do Pai está prevalecendo nas nossas vidas? Nós estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade do Pai? Sabia que é mais fácil nós fazermos a nossa vontade? Porque ainda há uma luta contra a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Quem nós estamos alimentando mais, meus amados irmãos? O Espírito Santo que habita em nós ou a carne?
A carne é o que, pastor? As nossas inclinações, as nossas paixões. Quem vai prevalecer? Aquele que está sendo mais alimentado. Como é que eu me alimento? Palavra de Deus. 66 livros revelados e inspirados. Oração. Fecha a porta do teu quarto e ora. Oração comunitária. Orando uns pelos outros. Comunhão. Estando na igreja do Senhor. Recebendo o combustível de Deus. A palavra e suas orientações. Senão, nós não estamos fazendo a vontade do Pai, mas a nossa. Deus, meus irmãos, não quer sacrifícios. Ele quer obediência. Ele quer que a sua igreja seja uma igreja obediente. E o que é que a igreja faz para ser obediente? Glorifica a Deus com seus dons e talentos. Indo, pregando, anunciando e vivendo. Lembra o que Jesus dizia com os fariseus? Atores. A palavra hipócritas, né? Atores. Vocês falam uma coisa, mas o coração de vocês estão pensando em outra. Aí Jesus dizia, sepulcros caiados. Continuavam numa vida de devassidão. Religiosos, falsos moralistas que roubavam as viúvas. Fazia orações extensas, mas o coração não estava diante de Deus. O que Deus quer é a nossa vida, igreja do Senhor. O que Deus quer é a nossa vida, são todas. Nós somos igreja. Como é que está a minha vida de obediência e a sua vida de obediência diante de Deus? Se tiver alguma coisa para mudar, eis a noite, meus amados irmãos. Nós não podemos errar aonde o povo de Deus errou. Aonde eles pensaram que eles eram nação eleita. Sempre existiu um Israel dentro de Israel. O Israel verdadeiro é o Israel de Deus. Paulo diz lá, Romanos 9, 10 e 11. Quem é o Israel de Deus? Sempre foi aqueles que foram chamados, aqueles que receberam esse chamado e perseveraram até a morte. Uma coisa que eu sempre falo, nós já saímos, mas nós ainda não chegamos. É uma caminhada, por isso sempre há tempo de se converter. A palavra converter é mudar de rota, voltar aos caminhos do Senhor. E vivermos na prática da obediência, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Os irmãos estão com a oportunidade de fazer perguntas. Nós temos 10 minutos, dá para fazer 2 perguntas aí. Em nome de Jesus. Continuar fazendo como o pastor Hélio fazia, né? Irmão João, vamos lá, benção. Graça e paz, irmão. Amém, irmão. Pastor Marcos, a pergunta é só o seguinte. Deus aceitava o sacrifício dos animais, né? Temporariamente. Temporário, né? Mas o sacrifício, você fala mais, se hoje, para hoje, hoje nós não podemos sacrificar. O sacrifício de Cristo foi único. Não precisa mais a gente fazer sacrifício hoje. O sacrifício do Cordeiro de Deus é único e perfeito. Nós não precisamos mais matar animais. O sacrifício que Deus quer hoje é aquele que Paulo diz lá em Romanos 2, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Culto racional. As nossas vidas. Porque era necessário aquele sacrifício dos animais que apontava para Cristo, né? Apontava para Cristo, para o perfeito, que ainda vinha caminhando no Antigo Testamento. Irmão João, é isso mesmo. Pronto, só era isso. Amém, aleluias. Até para outra pergunta. Eu vou perguntar. Vamos lá, irmão. Assim, na verdade,
eu sei a resposta, mas é só para clarear. Amém. Assim, pode responder se quiser, irmão Guilherme. Não, mas assim, eu quero que o senhor Amém. explique. É só para a questão assim. Amém, amém. Eu vou perguntar para o senhor se assim, eu estou falando aqui, né? Porque É um debate. Fica é à só vontade. para assim, clarear, porque como o senhor explicou que era uma sombra, né? E que os sacrifícios, né, que o irmão perguntou, ele apontava para Cristo. A pergunta é como era que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? O senhor explicar, só isso. Ah, sim, sim. A salvação sempre foi pela fé, o Antigo e Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento havia uma promessa, que o Messias viria. Então era fé nessa promessa, que o Messias viria e que através do Messias nós seríamos salvos. Qual a diferença para hoje? Que o Messias já veio, já morreu por nós na cruz do Calvário. Amém, irmão Guilherme? Amém. Não, assim, é só para clarear, porque assim, algumas pessoas têm dúvida como que é salvo. Aí assim, é claro que eu sabia a resposta, que era na promessa do Messias, mas assim, só para clarear, amém, que às vezes nem todo mundo, né, é só para... Então no Antigo Testamento havia a promessa, lá em João 3, Gênesis 3,15, nasceria um menino que esmagaria a cabeça da serpente. Então havia essa promessa. Quem creu nessa promessa sempre foi os salvos. E no Novo Testamento, cumprimento da promessa. Cristo veio. Antes, a promessa, Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, o cumprimento da promessa. Sempre foi por Cristo. E os sacrifícios eram temporários, sombra para o perfeito vir. Vamos orar em nome de Jesus, mas ninguém quer perguntar, né? Pela graça de Deus, eu vou fazer que nem pastor Hélio. Ou todo mundo entendeu ou não entendeu. Para a glória de Deus, porque o autor é tão claro, né? Que não precisa nem prolongar muito. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelas tuas misericórdias em nossas vidas, pela tua compaixão, ó Deus, porque havia uma promessa no Antigo Testamento que o Messias viria, que o Messias nasceria. E na plenitude dos tempos, no momento certo, ele veio ao mundo, se fez homem, ó Deus, foi levado à cruz do Calvário, morto, ó Deus, passou 3 dias no ventre da terra, mas ressuscitou vitoriosamente ao 3º dia. E ele é um Deus vivo, um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Ó Deus, vive e está no nosso meio. Ele está, ó Deus, com a sua igreja na mão. Ele conduz a história da sua igreja. Ele conduz a história do seu povo. É Ele que nos mantém, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que, ó Deus, que provê no tempo certo. E nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, por esse estudo riquíssimo. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui regozijados e cheios do Espírito Santo de Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus.